Olá, buscador da super saúde. Essa é mais uma das aulas imperdíveis do Congresso da Super Saúde, esse ano focado completamente em provar que é possível fazer uma remissão e a cura de todas as doenças. Hoje eu tenho um enorme prazer de receber meu amigo, meu colega, Dr. Marco Menelau, de Recife, que tem inúmeros casos de cura de tireoidite de Hashimoto e de hiper e hipotireoidismo. Vamos ver o que ele tem para nos dizer sobre isso. Marco, querido, muito obrigado pela tua gentileza de estar conversando conosco. Conta um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, que devem ser muito poucas, como é que tu entrou nessa linha de buscar a saúde em vez de só tratar a doença? Nossa, um prazer muito grande estar aqui com você, meu colega Uronal. A gente está aqui no Nordeste, né? Estamos aqui em Recife, o Uronal está lá no Sul, está se encontrando aqui o Norte e o Sul do Brasil, né? E com muito prazer estar aqui com vocês para compartilhar esse conhecimento sobre saúde natural, compartilhar esse conhecimento da experiência que a gente tem de vida, de como médico, como profissional, a experiência que eu tenho comigo também, porque eu assim costumo dizer que eu sou um pequeno laboratório, que as coisas que eu estudo, as coisas que eu entendo, que eu compreendo, que eu descubro, eu também uso em mim, experimento e vejo o resultado, né? Eu assim, costumo dizer que eu sou uma prova viva, eu tenho um canal no YouTube, eu sou uma prova viva de que o método que eu estou pregando, que eu estou falando teoricamente, funciona, porque eu perdi 26 quilos em 2 anos sem fazer dieta, ganhando saúde. Naquela história, estou ganhando saúde. E estou continuando a ganhar saúde e quero continuar a ganhar saúde. Ainda tenho mais 20 quilos para perder, né? Para chegar lá. Né? Por curiosidade, Marco. Oi? Porque a gente aprende na faculdade só doença, a gente Isso. atua só doença. Qual foi a virada de chave que aconteceu na tua vida? Bem, quando entrei na faculdade, eu já tinha uma cabeça mais aberta. Já para homeopatia, já para os florais, já tinha uma cabeça aberta já para essa nova medicina. Mas ali a gente tem que dançar conforme a música, né? Então, tem que passar nas provas, tem que estudar, tem que fazer aquilo tudo ali, tem que aprender a alopatia mesmo, né? Mas eu sempre vi a alopatia com outro olhar, tá? Então eu sempre buscava atender os pacientes, escutando melhor os pacientes, né? Escutando as dores deles, sendo um pouco psicólogo também na hora da consulta, né? Que eu acho que isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Então, eu sempre tive esse caminho não tradicional. Mas quando chegou agora, quando eu consegui finalmente sair desse sistema, esse sistema da medicina da doença, eu consegui me libertar disso, foi quando eu comecei a andar como um foguete na direção desse conhecimento, ficar cada vez mais consistente, né? Inclusive cientificamente. Então, eu comecei a descobrir as vitaminas, eu descobri os alimentos funcionais, a importância da alimentação para a saúde, coisa que a faculdade não ensina. Na faculdade de medicina, a gente não tem sequer uma matéria de nutrição, nenhuma sequer. E na faculdade de medicina, e no que nós chamamos de medicina focada em doença, eles têm uma frase muito permanente, assim, hipotireoidismo não tem cura, tem que tomar remédio para a vida toda. Tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune e as doenças autoimunes não têm cura. Qual é a tua experiência sobre esse tema, Marco? Tireoidite de Hashimoto tem cura? Hipotireoidismo tem cura? Totalmente o oposto, e mesmo as doenças que são ditas incuráveis, eu não acredito nessa história de não ter cura. Eu não acredito nisso. Eu não acho que o médico deve desistir do seu paciente nunca. Porque o que eu já vi de milagres acontecerem, no sentido de curas inexplicáveis, não está no gibi. Mas, normalmente, essas doenças como asma, por exemplo, eu tive asma. E eu estou totalmente curado desde 98. Eu estou há quantos anos? 98 para cá, são 24 anos que eu estou totalmente curado. E eles dizem que a asma não tem cura, tem controle. O camarada fica consumindo, fica tomando corticoide o resto da vida, que dá sérios problemas, efeitos colaterais gravíssimos. E fica com aquela asma controlada, tendo crise e não cura nunca. E por que a medicina, ela foca na doença, ela não foca na saúde? Ela não trabalha as causas do problema.
Ó, eu tenho uma história muito interessante, que eu dava plantão, eu não dou, graças a Deus, não dou plantão mais nessa medicina tradicional, mas eu dava plantão e era diretor do hospital, né? Lá de Tamandaré, que é uma cidade aqui perto, inclusive de praia, muito bonita, muito assim, turística. E tinha um paciente que chegava com uma crise de asma muito séria no plantão, mas era terrível, ele chegava com asma grave. E aí, sabe o que é que eu fazia para ele? Magnésio. Eu fazia todas as nebulizações, todas aquelas medicações broncodilatadoras, e fazia sulfato de magnésio, que é aquele da grávida, numa dose bem pequenininha, tá? E ficava colocando lá no soro, entrando bem devagarzinho, e ele ficava rapidamente, com 1 hora estava bom. Aí eu chegava assim e dizia, e aí, tá bom, doutor, vem cá. Ele já tinha ido umas 5 ou 6 vezes. Toda vez que eu venho para cá e o senhor não está aqui no plantão, eu sou levado para Recife, porque a minha asma não melhora. E toda vez que o senhor está aqui, eu fico bonzinho com 1 hora e vou embora para casa. Olha aí. Na asma uronal, existe deficiência de magnésio. Não é a única causa. Não é a única causa, mas existe a deficiência de magnésio. Mas voltando um pouquinho para a tireoide, que é um tema muito, muito difícil, por que as pessoas... Vamos buscar a causa. Por que as pessoas ficam com hipotireoidismo? Por que elas ficam com tireoidite? Existem várias... Nunca uma doença tem uma causa só. São múltiplas causas, né? Então, a gente costuma falar que são 5 causas básicas. É o sistema pentacausal, que eu chamo. Penta vem de 5, né? Então, você tem aqui a parte psíquica, que tem aí emoções e a mente, que está por ter uma base psíquica da doença, via somatização, sempre existe em qualquer doença. O segundo, a segunda causa básica é deficiência de nutrientes. Sempre vai ter ali alguma deficiência de nutriente por trás de alguma doença, né? A terceira causa seria os micróbios. Algumas, vamos supor assim, algumas doenças têm como parasitas, bactérias, fungos, vírus. A quarta seria as toxinas, né, que estão presentes e que causam doenças. E a quinta causa básica, fundamental de todas as doenças, seria a parte energética, que os médicos desconhecem. A parte das bioenergias, que o William Reich falou muito nisso, o orgônio, a circulação de energia, tem essa parte aí, que a acupuntura age sobre isso aí. Tá? Então, são 5 causas básicas. 5. E toda doença tem essas 5 causas. Se você for observar a causa nutricional do hipotireoidismo, tem falta de selênio, que é um mineral muito importante para a tireoide, e tem falta de outros nutrientes também. Todas as células do corpo da gente precisam de todas as vitaminas e todos os minerais. Assim, por isso que eu digo que a suplementação uronal é uma orquestra. Você não pode chegar e dizer assim, é a quinta sinfonia de Beethoven. O violino é mais importante, o violoncelo é melhor. O coro é... Não tem como. Todos os instrumentos são importantes. Não existe sinfonia de Beethoven se não tiver todos. Faltou um, não tem. Então, você pegar uma célula da tireoide, ela só vai funcionar bem se tiver B12, todo o complexo B, vitamina C, o magnésio, o selênio, o silício, e por aí vai. Então, se está faltando alguma coisa, a célula vai sofrer. Existe algo também que acontece, que é a questão da agressão autoimune. Então, você tem o consumo do glúten, tá, que é um dos fatores mais importantes aí, o glúten, que é uma proteína anormal, que não existe na natureza, sabia disso? Ela é feita na hora que o pão vai para o forno, aí forma-se o glúten. Então, o glúten, nosso corpo não sabe lidar com ele. Então, ele é uma toxina. E aí, o que acontece? Quando entra no intestino, aí esse glúten vai dar lugar a uma reação da produção de anticorpos contra aquela proteína estranha, e esse anticorpo vai também atacar a tireoide. Então, você vai ter uma agressão contra a tireoide. E aí, essa agressão vai assim, esse tipo de reação autoimune vai produzir um anticorpo chamado antitireoperoxidase, que é o anti-TPO, que ele vai chegar lá e vai inibir a produção do hormônio. Aí você tem a tireoidite de Hashimoto. Isso vai agredir as células da tireoide, entendeu? Então, é uma das causas mais básicas. Agora, existe todo também um desequilíbrio que pode acontecer nos hormônios. Você tem
quando muita gente confunde hipotireoidismo com fadiga adrenal, que não sabe nem que existe fadiga adrenal. E qual é a diferença para as pessoas que estão assistindo aqui? Oi? Qual é a diferença para as pessoas que estão assistindo, que acham que é hipotireoidismo, confunde as duas? O cara aí chega lá, aí vai fazer o exame, aí o médico olha, eita, os seus hormônios da tireoide estão baixos, você tem hipotireoidismo. Pronto, você vai tomar esse hormônio aqui pro resto da sua vida. Acabou. Ali ele está condenado. Só que essa baixa dos hormônios não foi por anti-TPO, não foi por tireoidite Hashimoto, é porque a glândula adrenal não está funcionando bem. Mas durante muito tempo funcionou demais. E tinha cortisol demais. E o cortisol inibiu a glândula tireoide. Bloqueou o hormônio que vem lá de cima, estimulando ela. Então, ela vai ficar com pouco hormônio por conta do estresse. Aí chega um ponto que a glândula adrenal, ela chuta o pau da barraca, ela entra em colapso, e aí o cortisol cai. Aí o cara chega lá, você está com pouco hormônio. Aí quando você fica tomando o hormônio sintético, a levotiroxina, que é o T4, você vai bloquear o funcionamento da tireoide, ela vai atrofiando. Aí acabou, você está condenado. Aí não vai nunca mais, essa tireoide vai voltar a funcionar normal. Ela só vai ter que ficar tomando esse remédio pro resto da vida. Então nós temos 3 causas iniciais. Falta de nutrientes, ingestão de glúten, que vai destruir lá o intestino, estresse, mais alguma coisa gera hipotireoidismo? Olha, eu acho que, assim, basicamente são esses 3. E a maior parte é o estresse, viu? A maior quantidade é o estresse mesmo. Tá. E como é que eu sei que tu tem dezenas, inúmeros casos de cura de hipotireoidismo e de tireoidite. Como é que tu orienta um paciente que chega lá tomando hormônio sintético há 5 anos e chega no teu consultório? Como é que tu orienta ele para ele se curar? Às vezes chega com 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu já saco logo quando está mal diagnosticado, sabe? Eu digo logo, isso aqui não foi hipotireoidismo. Fala uma coisa, na época que você foi lá, para esse médico aqui, ele te passou esse hormônio pela primeira vez, tu estava estressado, estava muito estressado. Doutor, foi a época que a minha mãe ficou doente, eu passei 1 ano cuidando dela. Aí, olha aí, não era hipotireoidismo, era estresse. E aí, o que é que acontece? Às vezes eu pego um paciente que está assim, que não está tomando hormônio, que felizmente para ele chegou para mim. Aí eu pego assim, eita, isso aqui não é hipotireoidismo, isso aqui é estresse. Aí eu trato ele para fadiga adrenal, acabou, o cara fica bom, pô. Volta normal os hormônios. Entendeu? Tá, mas nem todo hipotireoidismo é mal diagnosticado, era causada por estresse. Isso. A maior parte, eu acho, que deve ser causada por problemas intestinais, né? Pela permeabilidade intestinal, né? Exatamente. Também porque aí tem o glúten, aí tem a reação autoimune e tudo isso assim, contribui. Aí, qual é a primeira coisa que eu faço? Isso Chegou o paciente tomando levotiroxina, 75 microgramas, né? Aí eu troco essa levotiroxina por um hormônio bioidêntico. É a primeira coisa que eu faço. Troco. Né? E 99% dos casos o paciente diz, doutor, que maravilha, voltei a ter energia, me acordei cheio de disposição, porque o hormônio bioidêntico é outra coisa. Não tem comparação. Né? Então, mesmo assim, ele vai ter que tomar hormônio bioidêntico para o resto da vida, senão recupera a tireoide. Não. Aí o que a gente vai fazer? É lento, mas é um processo, né? O que a gente tem que fazer? Aquela história que você fala muito nas suas lives. A gente não tem que cuidar só da tireoide, tem que cuidar da saúde da pessoa como um todo, né? Então, é o conjunto. É atividade física, é cuidar da mente, é dormir melhor, é fazer a suplementação completa com todos assim, todas as vitaminas, é você ficar em dia com vitamina C, com vitamina D, com magnésio, com tudo. É você fazer uma boa alimentação, parar de comer glúten, parar de comer açúcar. Esse conjunto, aí a coisa vai melhorando. E aí o que acontece? Quando vem para o meu consultório, aí na segunda consulta, eu olho assim, eita, a tireoide está começando a voltar a querer dar sinal de vida. Aí eu pego o hormônio que eu passava 75 microgramas, eu baixo para 65. E aí, com 3 meses depois, eu baixo para 55. Aí vai baixando.
E se a tireoide for assumindo, for voltando a trabalhar e a funcionar, a pessoa vai se curando. Entendeu? A Mafeder pergunta aqui, o que é hormônio bioidêntico? Excelente pergunta. Nosso corpo só compreende, só lida bem com as moléculas que são bioidênticas, ou seja, são iguais às que existem na natureza. A indústria química, ela fabrica a levotiroxina, que é esse hormônio que vende em farmácia. Esse hormônio não tem a molécula exatamente igual a que o nosso corpo fabrica pela tireoide da gente. É similar, não é igual. Não é bioidêntico. Então, bioidêntico é igual ao que o corpo da gente fabrica e ao que existe na natureza. E a indústria não pode patentear o que é bioidêntico. Então, por exemplo, resveratrol. Ela não pode patentear resveratrol porque tem na uva. Entendeu? Ela não pode fazer isso. Tem resveratrol no amendoim. Ela não pode fazer isso. Então, ela teria que pegar o resveratrol, modificar ele quimicamente, para ficar resveratrol cis, entendeu? Aí ela podia pegar aquilo e patentear se for diferente. Então, esses hormônios que existem para vender na farmácia não são bioidênticos. Eles são similares, eles não são iguais ao que a tireoide da gente fabrica. É como você pegar, por exemplo, um carro, você está precisando de uma peça, aí você compra uma peça paralela, que não é a peça original. Coloca no teu carro e só vai dar problema. Não vai funcionar direito, não vai ser bom, entendeu? Vai dar defeito rápido. Tem algumas vitaminas que são bioidênticas, quando são sintéticas. Por exemplo, a vitamina C ela é totalmente bioidêntica. A vitamina D também é bioidêntica. Aí funciona. As vitaminas sintéticas que são fabricadas que não são bioidênticas não são legais. Eu não recomendo você tomar. Entendeu? A tireoidite de Hashimoto tem algumas coisas diferentes do hipotireoidismo. E aqui uma paciente pergunta, a tireoidite de Hashimoto também tem cura na tua experiência? E qual é a diferença entre as duas? Tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Nosso sistema imunológico, ele é um conjunto incrível. Estou, inclusive, fazendo um trabalho sobre o sistema imunológico agora. Estou verdadeiramente fascinado. É uma coisa impressionante. Para mim, é o sistema mais importante do corpo, de todos. É incrível. E é o sistema que envolve várias células, vários órgãos, que vai fazer o quê? Proteger o teu corpo das toxinas e dos micróbios. Tá? Vai te proteger. E, ao mesmo tempo, ele vai regenerar todo o organismo. Quem faz a regeneração das células, dos tecidos, é o sistema imunológico. Entendeu? Então, o que acontece? Esse sistema que estava regenerando as células, em vez de ele atacar os micróbios e agredir as bactérias para expulsar as bactérias, as toxinas, ele agride o próprio corpo. Assim, por isso se chama autoimune. Isso é um desequilíbrio do sistema imunológico. Então, a tireoide vai ser atacada, ela vai inflamar, ela vai se deteriorar, entendeu? Por conta de uma agressão. Um outro exemplo de doença autoimune é a diabetes do tipo 1, em que o pâncreas é destruído mesmo. O sistema imunológico destrói o pâncreas. É um negócio louco, né? Aí o pâncreas perde a capacidade de fabricar insulina. Existe uma relação muito grande entre algumas doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, e a perda da saúde intestinal. Sem dúvida. Fala um pouquinho disso. Aí é onde está o ponto-chave da questão. E aí é onde está a solução. Né? E as doenças autoimunes, geralmente, assim, quando eu tive uma aula de endocrinologia, que foi uma aula fantástica, de um professor maravilhoso, ele me disse assim, Marco, não existe doença autoimune que venha sozinha. Geralmente elas vêm em dupla. É triste. Assim, acaba tendo tireoidite de Hashimoto e uma artrite, o cara tem psoríase e artrite, elas vêm em dupla. Porque, na realidade, não importa o local onde foi atingido, é a causa do problema, que está no intestino, exatamente no intestino. É a síndrome do intestino permeável. Nosso intestino ele é para ser fechado, ele é uma barreira, né? Assim, ó, fechado. E aí, o consumo de alimentação industrializada, refrigerante, açúcar demais, glúten, tudo que for toxinas, e a gente vive no mundo de toxinas,
agride esse intestino, inclusive medicamentos, muitos medicamentos, antibióticos, analgésicos. Isso vai agredindo a mucosa e vai fazendo que o que era fechado fique assim aberto. Ó. Tá vendo? Com os buracos abertos. Então, coisas que não deveriam entrar na corrente sanguínea começam a entrar. Né? Não, elas realmente deveriam ficar barradas ali e não ficam. Aí entra tudo muito fácil no sangue. E aí o glúten que não foi digerido, ele vai direto para a corrente sanguínea. Ou outras proteínas também. Aí quando chega na corrente sanguínea, o sistema imunológico, epa, isso aqui é uma proteína estranha. Aí fabrica um anticorpo e aí vai terminar. Entram bactérias também, bactérias, vírus, fungos. Isso faz uma reação autoimune, ou seja, aquele anticorpo vai atacar algum órgão do corpo também e destruir ele, entendeu? Então, quando você faz um tratamento e volta a fechar esse negócio, e o intestino fica curado, fechado, para de entrar essas proteínas e a reação autoimune vai parar também. Dá algumas dicas para curar o intestino. Aí você tem que fazer o seguinte. Para curar o intestino, é preciso, em primeiro lugar, passar a comer corretamente. Né? Então, se você quiser melhorar o teu intestino continuando a comer glúten, pode desistir. Está tudo perdido. Eu falo para o meu paciente, nem adianta. Se você não tirar o glúten, não vai resolver, não. Tirar glúten, tirar açúcar, parar de comer porcaria, parar de comer comida industrializada, parar de comer comida ruim. Né? O leite passar a comer as comidas da terra. O leite tem influência? Leite é horrível, leite é horrível. O leite tem dois problemas nele, que é a lactose e a caseína. A caseína é uma proteína que dá problemas autoimunes e a lactose também. Né? E aí o que acontece? Você, em primeiro lugar, vai melhorar a sua alimentação. Em segundo lugar, existe um aminoácido que é muito bom, que é a glutamina. Você pode fazer ele, é um suplemento. Ele vai ajudar a fechar essas junções que estão abertas, né? A fechar o intestino. Vai ajudar a regenerar o intestino. Então, é a mesma glutamina que a gente toma quando faz exercício. Exatamente. Em que dose tu receita a glutamina para o intestino? É aquela dosezinha de 5 gramas por dia. Não precisa mais do que isso. Tranquilamente. Agora, pode ser pela manhã em jejum, que é até melhor, entendeu? E você toma todo dia. Agora, também você tem que usar um probiótico bom para poder melhorar a sua flora intestinal. Um bom probiótico, né? E também o vinagre de maçã também é muito bom para isso. Né? Voltando ao probiótico, em que dose, qual é a quantidade de cepas que tu preconiza? Olha, 10 bilhões, 10, 15 bilhões está bom já. Aí, o ideal do probiótico é você tomar à noite quando vai dormir. Não deve ser nem com água quente, nem com água muito fria, viu? Tem essa historinha. Água neutra, natural. Natural. Porque aí você pode matar as bactérias antes delas chegarem lá, né? No seu intestino, né? Entendeu? E de barriga vazia à noite. Entendeu? Então, vamos revisar, porque as pessoas estão perguntando isso. Então, nós temos aqui parar de comer alimentos que agridam o intestino. Esses que falou. Usar glutamina 5 gramas. Probiótico com 10, 15 bilhões. Que mais? Existe uma coisa muito boa também. É muito importante você melhorar o intestino, você melhorar a microbiota, né? Uhum. Ou seja, você fazer com que as bactérias saudáveis se sobressaiam, né? Cresçam mais. E tem uma coisa muito boa para isso, que é o própolis. Porque o própolis ele não é um antibiótico, é um antidisbiótico. Ele faz uma seleção, ele mata a bactéria ruim e salva a bactéria boa. Certo, alimento da bactéria boa. Da bactéria boa. Ele vai detonar a ruim e vai estimular o crescimento da boa, né? Entendeu? Então, ele é um antidisbiótico. Ele melhora a microbiota intestinal. A bactéria ruim se alimenta do carboidrato, se alimenta do glúten, se alimenta das substâncias químicas, estimulam. Isso, de tudo que não presta, né? Aí quando você come batata doce, quando você come salada em abundância, quando você come frutas, né? As fibras, você vai alimentar as bactérias boas. Né? Isso. Quanto mais salada comer, mais chance de curar o intestino. Muito mais. A salada é muito importante. Pratão de salada grande, variada, com alface, tomate, rúcula, cenoura,
entendeu? Pimentão, é variado, entendeu? E os Quanto mais variado, alimentos, melhor. os alimentos fermentados, o kefir, você usa? Excelente, excelente também. O kefir é muito bom. Não de leite, eu não gosto de leite. Eu sou anti-leite, entendeu? Mesmo no kefir. Mas o kefir tem kefir de várias coisas, né? Assim, De leite de coco? de tudo, de coco, de uva, de tudo, né? O kefir é muito bom. Agora, um dos problemas dele é que é um pouco caro, mas é muito bom. Entendeu? Mas se a gente fizer em casa, Aí já tiver fica as melhor. colônias em casa, e você que está assistindo, você pode entrar na internet, assim, aqui de Porto Alegre, onde que eu encontro doador de kefir? E aparecem dezenas de pessoas que doam as colônias. E daí você pode fazer em casa. E E a tem mais um kombucha, detalhe. você usa E tem mais kombucha? um detalhe muito importante que eu vou assim, falar para não esquecer. Doença autoimune, a tua vitamina D tem que estar normal. Não pode tua vitamina D estar baixa. Então Que é tem que subir a vitamina D para no mínimo entre 100 e 120 nanogramas. Aham, olha, já é uma informação diferente aqui. Muito importante. Passar de 100 a 120. Isso. Só na tireoidite de Hashimoto ou E todas, no todas as hipotireoidismo? doenças autoimunes. Por quê? Porque a vitamina D é o grande regulador, organizador do sistema imune. Ele vai impedir essa autoimunidade, essa autoagressão, entendeu? E para chegar nessa dose de 100, 120, tu usa quantas unidades por dia? Depende de cada pessoa. Tem Depende pessoas que com 5 mil já fica com 100 rapidinho. Tem gente que tem que ser 10 mil. Eu é 20 mil. Se eu não tomar 20 mil, se eu passo uma semana tomando 10 mil, já cai. É impressionante. Impressionante. Perfeito. Aí você, com 100 de vitamina D, não pega mais gripe, não pega mais resfriado, não pega mais dengue, dorme melhor. A tua vida é outra, não tem comparação. A vida de uma pessoa que tem 100 de vitamina D é uma vida saudável. É impressionante. Eu posso dizer por experiência própria, entendeu? E só para deixar claro, que tem alguns pacientes que dizem assim: o meu médico disse que a minha vitamina D estava muito alta. Não existe nada que demonstre qualquer para-efeito, qualquer complicação com vitamina D menos de 300, ou seja, 100, 120 está completamente Problema seguro. nenhum. Problema nenhum. Isso aí eu já vejo há muitos anos. A minha mãe tem 88 anos, é 110 a vitamina D dela. Os pacientes do novo, velho, de todo tipo. Ninguém tem problema nenhum, ninguém teve pedra no rim, ninguém teve nada. Então, a minha preocupação é essa, que a gente vive num sistema, Ronaldo, que é um sistema que domina a ciência médica apenas por interesses financeiros. Não é pelo interesse pela ciência. Então, os médicos, eles não estudam vitamina D e vão repetindo aquilo que outros colegas falam e vão repetindo aquilo ali. Aí chega e diz, e fazem medo do paciente. Você não pode, a vitamina D não pode ficar em 100 não, senão você vai ter problema. Isso é tudo desinformação. Apenas isso. E, na verdade, a medicina tradicional ela está focada na doença. E a gente sabe que a vitamina D abaixo de 30 sempre causa doença. Sempre. Então, ele diz, se tem 30, está bem. Mas nós não queremos só não ter doença, nós queremos ter saúde, nós queremos curar as doenças. Então, a vitamina D de 40 a 50 não vai curar o intestino, né? Vai adoecer com certeza, de muitas coisas. Olha, infelizmente, a gente tem uma ideia muito errada, né, que é assim, o médico ele só vai atender o paciente quando o paciente estiver doente. Tu vai para casa, faz o que tu quiser, come o que tu quiser, toma um refrigerante que tu quiser, sorvete que tu quiser. Quando tu ficares doente, tu vem aqui que eu te ajudo. E essa não é a minha filosofia. Eu acho que o médico é o que você faz também. Você faz um trabalho fantástico, porque a tua medicina é fundamentalmente preventiva, pô. As coisas que você prega são preventivas, é para evitar que o cara fique doente. E eu acho que essa que é a grande medicina. Manter a saúde. Não é? E para curar tireoidite, para curar o hipotireoidismo, existe importância de fazer exercício? Tudo. O exercício. Aí, nesse ponto, o exercício físico é uma coisa que é um consenso mesmo, né? Os alopatas, homeopatas, médicos naturalistas, médicos integralistas, todo mundo é unânime em dizer que exercício físico é fantástico para a saúde, né? Fantástico.
É algo extraordinário. E melhora também as tireoidites, com certeza. Porque as pessoas têm muita dificuldade de fazer exercício. A medicina nunca valorizou o exercício. Isso. Então, quando a gente fica falando e diz assim, tem que fazer exercício. Mas não dá para só caminhar de vez em quando? Pois é. Como é que é um exercício para ter saúde? Pois é. E eu acho que você falou uma vez, que ficou numa das suas lives, que eu gostei muito, isso aí ficou marcado na minha cabeça, é a história da varinha de condão, né? As pessoas acham que tem uma fada madrinha que vai chegar, o cara está com diabetes, uma fada madrinha vai chegar, estás curado. Graças a Deus. Isso não existe. Mas as pessoas ficam com esse sonho, né? De achar que não vai precisar fazer nada, que tem uma pílula mágica ali que ele vai tomar que vai fazer tudo bem. Não é assim que funciona a coisa. Tem uma outra pergunta aqui que eu pulei. Tu tem casos de remissão de nódulos de tireoide? Olha, nódulo de tireoide é um pouco mais complicado, tá entendendo? Mas tem sim. Não é tão fácil, não, mas tem sim. Porque o cisto, tem primeiro o cisto, depois o nódulo, né? Cisto, nódulo e tumor. É uma progressão. Eles são ocasionados pela falta do iodo, que é outro problema também, que é uma polêmica gigantesca que tem essa história, né? Os médicos têm muito medo do iodo também. Eles têm muito medo das vitaminas. Médico tem medo de vitamina. Eles não têm medo dos remédios que fazem mal à saúde das pessoas. Muitos aí medicamentos que causam inúmeras doenças, mas tem medo de vitamina que nunca causou doença em ninguém. Né? Eu nunca vi ninguém doente por causa de vitamina C. Eu nunca vi ninguém doente por causa de D. Eu nunca vi ninguém doente por causa de B12. E eles têm muito medo. Então, o iodo está faltando aí. E aí, com a falta do iodo, você tem a formação do cisto e do nódulo. Fazendo o iodo, desaparece. A tendência vai ser desaparecer, entendeu? Mas, de qualquer maneira, vamos deixar bem claro assim. Em momento nenhum, eu ou o doutor Marco dissemos de que todo o hipotireoidismo tem cura. Em momento nenhum, nós dissemos que tem tal medicamento para curar. Em todos os momentos, nós estamos dizendo de que a cura depende do esforço do indivíduo. Essas várias ações que o Marco colocou são ações que dependem do esforço do indivíduo. E não é fácil, não. Existe, sim. Os pacientes param de tomar medicamentos, sim. Sim, sim, sim. Agora, não é fácil, não. Não é fácil. Não é da noite para o dia, não. Não tem pílula mágica, não. É um conjunto de fatores que envolvem uma mudança da pessoa, dos seus hábitos de vida, sua alimentação, seus hábitos de sono, atividade física, suplementação, alimentação, tudo, envolve tudo. Não é fácil, não. Agora, é possível, sim, isso acontece. Eu tenho pacientes, Ronaldo, que eles cumprem 30% da minha receita. Eles melhoram 30%. Tem pacientes que cumprem 50% da receita, melhora 50%. E tem pacientes que cumprem 90% da receita, eles melhoram 90%. É proporcional. Eu me distraí um pouco quando estava falando do nódulo, porque eu li essa mensagem aqui, mas na minha experiência, no meu conhecimento, para curar nódulo de tireoide, um dos fatores, entre aspas, obrigatórios, seria fazer jejum prolongado. Também. Tu tem experiência de curar nódulos? Vamos parar de falar para curar, senão o algoritmo vai pegar de novo. Para fazer a redução completa do nódulo. Eu estou aqui com a live aberta, não tem nada não aqui, viu? Eu fui ver aqui, é no Facebook que apareceu. No Facebook. Não foi no... Então, é possível curar um nódulo, é possível fazer a remissão completa de um nódulo de tireoide sem fazer jejum prolongado? Eu tenho muita dúvida sobre isso. Eu acho que é um conjunto, né, Ronaldo? Você faz o uso do Lugol, você melhora a alimentação, você faz atividade física, você dorme melhor, você se alimenta super bem, com um pratão de salada, com coisa boa, coisa saudável, coisa da terra, tá entendendo? E além disso tudo, você ainda faz o jejum. Aí o que vai acontecer? Aí, meu amigo, pronto, sai. Porque no jejum tem um fenômeno chamado autofagia, né? Que tudo que tiver ali errado, tudo que tiver ruim, o corpo vai lá e tira, entendeu? Come. Então, os macrófagos vão lá, pegam aquele cisto e devoram, e dissolvem o cisto. Tu tocou na mosca, assim, porque vocês que estão ouvindo,
Auto é próprio, fagia é comer a si próprio. No jejum, o corpo vai buscar comida. E tu acha que ele vai comer um pedaço do músculo que ele está trabalhando? Ele vai comer aquelas coisas que não servem para nada, como nódulo, cicatriz, secreções. Aí, para isso, é importante todo o conjunto esteja sendo feito também. Isso que eu falo. O paciente chega assim, doutor, você não passou remédio nenhum para a minha tireoide. E os outros? Não existe assim, um remédio só para aquela coisa. É o conjunto que a gente passa que vai fazer funcionar, entendeu? E a pessoa faz tudo isso, acabou desaparecendo todos os sintomas, melhorou todos os exames, ficou com os exames normais e para de aplicar esses recursos de saúde. O que acontece com ele? Aí vai ficar doente de novo. Por isso que não é cura, né? Exatamente. Você fala muito bem nas suas lives isso. A saúde ela tem que ser mantida, né? Você tem que estar ali o tempo todo cuidando dela, né? Entendeu? Isso é muito importante, fundamental. Demora muito para fazer a remissão completa desses sinais e sintomas da tireoide? Quantos anos precisa isso? Individual, aí é de cada um, não tem como a gente prever. É individual. Pode ter um cara que chegue com 3 meses e fique bom. Pode ser um cara que passe 3 anos para ficar bom. É individual. Não tem como a gente prever. E tu já tivesse algum caso de pessoa que lutou pela sua saúde e que não conseguiu reverter os sintomas? Nunca. Lutou pela saúde e melhora. Pode não curar, mas melhora. É o que eu falo. Eu não garanto que você vai ficar bom, não garanto, nunca vou garantir, porque o médico não pode garantir cura para ninguém. Ponto. Né? Essa história aí. Médico nunca pode dizer que a pessoa vai se curar com certeza. Mas eu garanto a você que se você fizer tudo isso aqui, se você seguir a receita, melhorar, você vai. Meu amigo, eu gostaria que tu terminasse dando uma mensagem para todas essas milhares de pessoas que vão assistir essa aula. Uma mensagem que impacte essas pessoas. Rapaz, a mensagem que eu tenho para dar, que eu estava pensando desde o começo dessa live, é a seguinte: nunca acredite na história de que você não pode se curar. Nunca. Nunca. Porque o nosso corpo é divino, nosso corpo ele é capaz de... Ele é um milagre, a natureza é um milagre, quem faz o milagre é a natureza, não sou eu sou apenas o orientador, o facilitador. Quando o paciente chega para mim, doutor, eu estou bom, que bom, o senhor me ajudou. Não, foi você que se ajudou, cara. E a natureza foi que te curou. Com os alimentos funcionais, com os suplementos, com as vitaminas, com as ervas medicinais maravilhosas, né? Foi a natureza que te curou. Então, eu não acredito em assim, você desistir de nada. Eu já vi pessoas com rins recuperados. Eu tenho um exemplo na minha família. Minha irmã sofreu um acidente e foi desenganada pelos médicos em 2014. Ficou numa UTI com 90 ml hora de noradrenalina para ter pressão de 7/5. O rim paralisado, o pulmão destruído e fígado destruído. E minha irmã está totalmente curada. Não tem explicação dentro da medicina para a cura dela. Então, não acredite em uma pessoa que chega para você, em um profissional que chega para você e diz que não tem cura. Vá até o fim, lute sempre. Porque é aquela história, né? Tem a caixa de Pandora. A última coisa que tem na caixa é a esperança. Ela vai sempre estar lá. Tá? Então, nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Lute sempre, lute sempre, lute sempre. Vá atrás da sua cura, porque ela pode chegar. A gente não é dono da cura. Ela chega quando a gente faz tudo certo. Né? Tenho certeza que vocês estão adorando essas informações, essa esperança da busca da remissão dos problemas. Isso é ótimo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero mandar um abraço para todos vocês, um desejo de que conquiste a super saúde. E, Marco, quero te dar um abraço muito especial pela tua gentileza. Eu também, viu? Ok, pode dispor aqui qualquer momento. E estamos juntos aí na divulgação da boa medicina, da medicina de saúde. E, assim, estamos juntos para a gente aprender cada vez mais um com o outro e com as pessoas também, com tudo. Eu estou sempre aprendendo. A minha mente é aberta para aprender todo dia. Obrigado, adorei conversar contigo. Um forte abraço, tudo de bom, viu? Igualmente.